já estão lá na correria. A palavra de hoje é sobre valores do reino, os fundamentos da verdadeira felicidade. A gente vive num mundo onde as pessoas estão por uma busca enlouquecida de alcançar a felicidade, viver a felicidade, querer ter uma satisfação na sua vida. Mas só que os valores que esse mundo oferece, os fundamentos que nós aprendemos desde criança na escola, na família, aonde a gente vai, são fundamentos que eles não são sólidos e não trazem uma felicidade real, verdadeira. A gente não encontra na nossa vida, ao nosso redor, princípios que verdadeiramente preencham o âmago do ser humano e traga aquela felicidade plena, verdadeira. Só em Deus a gente encontra isso. A gente vê que as pessoas, elas têm uma busca enlouquecida por isso, tem até vários estudos, a ciência da felicidade, revistas, pesquisas, universidades tentam estudar o cérebro humano, ver o que traz essa realização. E algumas conclusões são tiradas. A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. É ela que nos dá força para estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá a disposição para lutar por elas. Mas tudo isso é ilusão. A cada vitória surge uma nova necessidade. Então o ser humano sem Deus ele é insaciável, ele está sempre em busca de algo que ele não tem. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E nada preenche o vazio do ser humano. E a gente às vezes transfere isso para a nossa vida, mesmo depois de conhecer Jesus, a gente continua naquela busca insaciável por uma felicidade, por uma alegria que nunca chega. Porque a gente alimenta isso em cima de princípios e valores que não são os do reino de Deus. Porque os valores do reino de Deus, eles vão propor uma verdadeira felicidade, algo que realmente vai ser satisfatório. Mas isso que é proposto por Jesus e pela palavra de Deus, é algo que o mundo repudia. E a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Então vai ter ali algo na contramão do mundo. Eu vou viver princípios, eu vou viver valores, eu vou viver propostas que, logicamente pelo mundo, aquilo ali não faz sentido. As pessoas vão no contrário. Eu preciso de riqueza, eu preciso de status, eu preciso de poder, eu preciso de posses, eu preciso de fama, eu preciso de uma série de fatores para que eu realmente seja feliz. Quando eu tiver tal coisa, ou for tal coisa, daí sim eu vou ser feliz. Mas só que a pessoa vai em busca disso, procura isso e nunca chega. É uma utopia. Porque a palavra de Deus ela vai revelar que aquilo que verdadeiramente nos faz felizes, plenos, satisfeitos e com a vida preenchida, uma vida plena e abundante, é algo que o mundo vai ter como fraquezas. Valores que não devem ser buscados ou adquiridos. A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas coisas internas. A gente vai ver aqui que Jesus propõe princípios, valores que eles não têm nada a ver com aparência, eles não têm nada a ver com algo físico, nada a ver com algo material. É simplesmente coisas dentro do ser humano que só Deus consegue colocar dentro de você. E se Deus não colocar pela sua graça essas qualidades, essas virtudes, essas características, esses valores que os cidadãos do reino de Deus devem ter, a gente não alcança isso. A verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, mas uma realidade para o presente. Você não vai ser feliz no céu, você vai ser feliz aqui na terra hoje, vivendo aquilo que Cristo nos orientou, aquilo que Ele nos mostrou. Então eu quero convidar você hoje a abrir seu coração e dizer: Senhor, eu não quero gastar a minha vida na busca de uma felicidade que nunca vai chegar, porque é segundo o princípio padrão do mundo. Mas eu quero me entregar a valores e princípios eternos, reais, que verdadeiramente fazem sentido, para me dar aqui, enquanto eu vivo nessa terra, uma satisfação que só o Senhor me dá. Então convido você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pedimos, Espírito Santo, a Tua presença manifesta em nosso meio. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que a gente possa entender, compreender que o mundo corre atrás do vento e a gente não precisa correr da mesma forma que eles. Eles estão numa corrida, eles estão, Deus, numa jornada que não é a nossa. Eles se baseiam em princípios e em fundamentos que não são os nossos. Nós clamamos: Espírito Santo, abre o nosso coração para entender que a gente anda na contramão, a gente busca algo superior, mesmo que pareça fraqueza diante das pessoas desse mundo. Deus, que a Tua revelação, que o Teu entendimento possa nos preencher essa noite, nos dá, Deus, as virtudes e os valores do reino em nome de Jesus.
E que qualquer outra voz contrária, qualquer interferência nesse instante, seja repreendida em nome de Jesus. E só a tua voz seja clara aos nossos ouvidos, em nome de Cristo. Nós clamamos, vem Senhor e fala conosco. Amém. Mateus capítulo 5. Jesus está no início do ministério dele. Ele vai chamar aquela multidão que tem seguido ele. Ele vai subir uma montanha. E quando Jesus sobe essa montanha, as pessoas ficam lá, em um número assim de milhares de pessoas. E as pessoas vão se achegando e Jesus vai começar a ensinar essas pessoas. E o primeiro grande sermão de Jesus é sobre a felicidade. É sobre os fundamentos daqueles que seguem a Cristo e que fazem parte desse reino que ele veio implantar. Jesus não vem implantar um reino militar, não vem implantar um reino político, ele vem implantar um reino espiritual, celestial e eterno. E as propostas e valores que ele vai trazer, olha, aqueles que fazem parte desse reino, aqueles que vão me seguir, aqueles que vão viver essa história junto comigo, eles vão alcançar um nível de felicidade, um nível de realização, satisfação, que não há nenhum outro comparável nesse universo. Mas eles vão se fundamentar em coisas que vocês ainda não conhecem, ou se conhecem, consideram isso como um ponto negativo. Jesus vai dizer, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus fala diante da multidão, bem-aventurados significa felizes, mais que felizes, aqueles que alcançam a plenitude de vida. Olha, bem-aventurados não são aqueles que têm nas suas vidas algo que possa oferecer diante de Deus, dizer, Deus, eu posso comprar a minha salvação, Deus, eu posso comprar a minha bênção, Deus, eu tenho algo a apresentar diante do Senhor, eu tenho crédito diante do Senhor. Esses não são felizes, esses que se consideram credores diante de Deus. Pessoas que acham que por algum tipo de mérito, algum tipo de boa obra, algum tipo de atitude, pode chegar diante do Senhor e dizer, Deus, eu tenho aqui algo a trocar com o Senhor. Não é esse nível de pessoa que alcança a felicidade. Jesus está dizendo, olha, aqueles que são pobres em espírito, aqueles que conseguem reconhecer em si mesmos uma miséria na qual Deus é o único que pode socorrê-los, aqueles que conseguem reconhecer que não tem nada nas suas mãos para oferecer diante do Senhor, para a sua salvação, para que ele possa ser abençoado, transformado, para que ele seja tocado por Deus, esses sim são felizes e eles vão receber o reino dos céus, hoje e no porvir. Não é uma pobreza espiritual de um relacionamento espiritual pobre com Deus, uma vida de oração fraca, uma vida de santidade fraca, uma vida de comunhão fraca, uma vida de testemunho fraca. Não é essa pobreza, mas é aquela consciência de que perante Deus eu não passo de um mendigo que precisa e carece de ajuda, e qualquer coisa que eu receba é presente e é graça de Deus. Quando eu entendo, Deus não me abençoa na base da troca, Deus não me abençoa na base do mérito, Deus não é toma lá da cá, não é causa e efeito, é simplesmente amor e graça de Deus. E eu reconheço que eu não tenho nada a oferecer, Deus tem tudo a me oferecer, e Ele quer oferecer gratuitamente. Quando eu tenho essa consciência, eu sou feliz, porque aquele peso de eu ter que produzir algo, de eu ter que ser algo, para daí conseguir ganhar e receber algo, sai e vai embora. E diante de Deus eu consigo entender que, sendo pobre de espírito, sendo alguém aberto e dizendo, Deus, eu não tenho nada, preciso de tudo que vem da tua mão, tudo. A partir desse instante eu declaro a minha dependência dele. E assim como uma criança é completamente dependente do seu pai e da sua mãe, eu me torno dependente de Deus e posso confiar nele. Eu posso dizer, papai, me ajuda. Meu filho não tem nenhuma dúvida do quanto eu posso cuidar dele, suprir aquilo que ele precisa. Ele simplesmente acredita, ele simplesmente depende, ele simplesmente confia. E a nossa mentalidade com Deus tem que ser parecida. Deus, nós não temos nada, nós somos teus filhos, dependemos de ti. Assim a gente vai construindo fundamentos que nos fazem mais felizes. Jesus vai continuar esse sermão dizendo, olha, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. No mundo chorar é sinônimo de fraqueza. No mundo demonstrar as emoções, demonstrar a sensibilidade é um sinônimo, olha, essa pessoa não tem muita estabilidade emocional, essa pessoa é um fraco. Mas diante de Deus, quando eu consigo expor o meu choro, principalmente o choro de que, Deus, eu não consigo me aproximar do Senhor por mim mesmo. Deus, eu não consigo viver à altura daquilo que o Senhor permite que eu viva. Eu ainda fico muito aquém da nova vida em Cristo. Eu ainda fico muito aquém de um
de alguém que deve viver para te agradar sempre. E quando eu choro, quando eu abro meu coração, quando eu sou sensível àquilo que eu ainda preciso aprender, ainda preciso crescer, o consolo de Deus vem, a manifestação de Deus vem, a graça de Deus se manifesta. Quando eu choro pelas pessoas que estão ao meu redor e vejo a necessidade delas, o consolo de Deus vem na minha vida e vem sobre elas também. Mas Deus me usa como instrumento de consolo para ajudar aqueles que choram. Quando eu conseguir entender que é com um coração sensível, que é com um coração aberto, com um coração transparente, que não usa máscara diante de Deus, que eu vou pavimentando essa vida para uma felicidade real, a cada dia eu vou me preenchendo mais. Quando Jesus vai citando as bem-aventuranças, as qualidades do reino, não é que ele está dizendo, olha, tem aqueles que choram, tem aqueles que são pobres de espírito, tem aqueles que são mansos. Não é cada tipo de pessoa. São qualidades de uma mesma pessoa, de um mesmo cidadão do reino de Jesus, que entendeu qual é a proposta e quais são os valores. Ele continua, bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Esses mansos não são pessoas fracas, não são pessoas que são como se fosse um boca mole, um fracote, mas são pessoas que têm consciência da sua força, consciência dos seus atributos, consciência das suas escolhas, consciência das suas vontades, mas elas decidem domesticar isso pelo poder do Espírito Santo. Decidem se submeter a um domínio próprio. Diante de Deus eu sou manso e me submeto à vontade dele, mesmo quando essa vontade ela é contrária à minha. Diante de Deus eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. É aquela atitude que Jesus teve, Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas a tua vontade, não a minha. Não é aquela vontade, aquele sentimento de revolta, Deus, eu não aceito, por que eu estou sofrendo, por que minha família vive isso, por que a minha situação não muda? Não é aquela revolta, mas é uma situação de submissão à vontade de Deus, de mansidão. É uma situação de mansidão diante das pessoas. Eu consigo me controlar na manifestação dos meus sentimentos, eu consigo me controlar na manifestação de qualquer coisa que eu esteja tendo dentro de mim que pode, se fugir do controle, prejudicar alguém. Então, eu vou deixar que a mansidão, o autocontrole, o domínio próprio façam parte da minha vida e me deixar uma pessoa mais serena. Eu consigo pensar antes de falar, eu consigo pensar antes de agir, eu consigo ter atitudes controladas. Quanta gente que perde emprego, perde família porque não consegue ter mansidão, não consegue ter domínio próprio, controle. Estoura! E quando estoura, rompe relacionamentos, fecha portas, perde oportunidades. Aqui os mansos herdarão a terra. Aqueles que conseguem ter domínio próprio, disciplina, controle nas suas vidas, eles herdam muita coisa nessa terra que os descontrolados não conseguem. Já viu quantas oportunidades a gente perdeu por um tipo de descontrole? Descontrole de palavras, descontrole de atitudes, descontrole de emoções. O medo descontrolou e eu não fui à frente. Eu não consegui amansar aquilo. Eu não consegui permitir que o Espírito de Deus me fizesse uma pessoa controlada. Em Timóteo, Paulo fala assim, olha, Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Existe um poder sobre a sua vida que te capacita a ser equilibrado, te capacita a ser manso, te capacita a ter domínio. Então nós não precisamos mais sermos descontrolados em qualquer área que seja das nossas vidas. A gente perde a felicidade que Deus propõe cada vez que a gente não consegue essa mansidão em diferentes áreas da família, das emoções, da espiritualidade, do convívio, e a gente vai permitindo que isso nos enrole, e a gente vai vivendo, sendo pessoas difíceis de conviver, e vai perdendo a felicidade que Ele propõe. E Jesus continua, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Pessoas que têm um apetite correto. Eu me alimento da coisa correta. Eu sou uma pessoa que eu quero que a justiça seja algo presente na minha vida. Mas a justiça ela tem 3 facetas.
Primeiro, existe o que a Bíblia chama, lá em Romanos, de a justiça imputada. Deus coloca sobre você uma justiça que não era sua. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus e reconhecemos, olha, na cruz, Cristo tomou o meu lugar, Ele me substituiu. Aquilo que era para eu pagar na cruz, por meio da morte, Jesus pagou por mim. Ele se tornou pecado para que eu me tornasse justiça de Deus. O que é isso? Ele trocou de lugar comigo. Eu, um injusto pecador, passei por uma posição de justo, porque Cristo disse, olha, eu vou assumir a sua dívida aqui, e o crédito que eu tenho, pela vida de obediência que eu vivi diante do Pai, eu vou transferir a vocês. Eu vou manifestar a vocês uma justiça. Isso vai ser colocado na conta de vocês, vai ser creditado na conta. E quando nós temos a fome, Deus, eu quero viver a realidade dessa justiça que foi imputada sobre a minha vida, colocada sobre a minha vida. Eu estou dizendo, Deus, eu entendo que diante do Senhor nós estamos em paz. Deus, eu entendo que diante do Senhor eu posso me alimentar, me sustentar de uma consciência onde não há nenhuma dívida, não há nada que nos atrapalhe, não há nada que nos acuse. Eu me alimento disso, eu me satisfaço com isso. E a segunda faceta da justiça é a justiça implantada. Existe uma justiça que foi imputada diante de nós, perante Deus, onde Deus nos vê como justos. E existe a justiça de Cristo implantada em nós na pessoa do Espírito Santo. O que é isso? Quando o Espírito Santo vem morar em você, Ele te dá capacidade, Ele te dá poder, Ele te dá alternativa de não ser mais uma pessoa escrava do seu estilo de vida que você tinha anteriormente. Então há a justiça de Deus implantada em nós. Você recebeu uma nova vida, um novo espírito, uma nova natureza. Aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é colocada sobre a sua vida uma justiça, uma capacidade de ser justo que antes eu não tinha. E eu posso dizer, Deus, eu tenho fome e sede dessa justiça que foi implantada sobre a minha vida e me capacita a ser um homem e uma mulher justos diante do Senhor, a fazer escolhas certas. E a terceira faceta da justiça é a justiça promovida. É a justiça que eu devo batalhar por ela, porque o mundo que vivemos ele é injusto. O mundo que vivemos é preconceituoso. O mundo que vivemos ele está em desequilíbrio. E nós estamos aqui para pegar a justiça que Deus implantou em nós e promover essa justiça no mundo e não aceitar as injustiças que ocorrem. Cada vez que uma pessoa é injustiçada, a igreja não pode se calar. Eu não posso me calar. Eu não posso ver um fraco sofrendo. Eu não posso ver uma pessoa sendo condenada injustamente. Eu não posso ver o diabo pisoteando uma vida, uma família e não fazer nada. Eu devo ser um instrumento de Deus, pois cada vez que eu entendo que diante de Deus eu sou justo, que é uma justiça na minha vida, eu posso promover essa justiça na vida de quem convive comigo. E permitir que esse mundo não seja mais injustiçado. E ser um instrumento do Senhor. E com isso a realização, a felicidade vem, pois Deus garante uma satisfação. Quando você tem a vontade, o desejo de fazer aquilo que é certo, Deus diz, olha, eu coloco em você o desejo de querer e realizar. Lá em Filipenses ele fala isso. Eu opero em vocês tanto querer quanto realizar. Quando Deus coloca em você a vontade de fazer algo correto, algo bom, Ele vai dar a capacidade disso se tornar realidade. Há esse poder sobre você. Você crê nisso? Deus quer te trazer uma felicidade, onde a justiça vai fazer parte do seu dia a dia. E Ele continua. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Qual é o conceito de misericórdia? Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro, é estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Qual é o valor do mundo? Cada um por si. Cada um cuida do seu. O que Jesus propõe para uma felicidade real e satisfatória? Eu colocar o meu coração na miséria do outro. Quando eu consigo entender, quando eu consigo exercitar a empatia, entender, olha, a situação que essa pessoa está vivendo, aquilo que ele está sofrendo, aquilo que ele está passando. Mesmo que eu não compreenda, eu vou ser solidário, eu vou ser empático, eu vou ser uma pessoa que vai dizer, olha, eu estou contigo. Uma pessoa não consegue mensurar o nível da dor da outra pessoa. Aquilo que para você pode ser suportável, para outra pessoa não é. E vice-versa. Nós não temos o direito de julgar batalhas uns dos outros, dizer, olha, isso aí é muito fraco. Isso aí é algo que, olha, você não devia estar agindo assim. Mas devemos ser compassivos, misericordiosos, dizendo, olha, eu estou com você. Eu não sei como tem sido a sua luta, não sei o que você tem passado, mas quando eu consigo colocar o meu coração na necessidade do outro, eu me sinto pleno, eu sou um instrumento de Deus. Eu vou permitir
que a misericórdia recaia sobre mim também. Quando você é misericordioso com pessoas, pessoas serão misericordiosas com você. Exercer misericórdia também é eu não aplicar uma condenação que a pessoa precisaria receber. Graça é quando eu recebo um favor imerecido. Eu não merecia receber tal presente, eu recebo. O que é a misericórdia? Eu merecia receber uma condenação por aquilo que eu fiz, mas eu não recebo. Deus exerce misericórdia. Deus evita e segura a sua mão, impedindo que a mão dele venha sobre nós e nos puna. Então, quando eu sou misericordioso com alguém, a pessoa me xingou, a pessoa me distratou, a pessoa merecia ouvir umas boas verdades, merecia ser confrontada de um jeito bem duro, eu consigo olhar para ela com amor e dizer: olha, essa não é a melhor hora para a gente conversar. Você não está bem. Vai dormir, vai se alimentar, amanhã a gente conversa. Eu consigo não aplicar a pena sobre a pessoa que ela merecia. Eu abro mão e exerço a misericórdia. Isso traz felicidade, isso traz plenitude. Pois cada vez que eu fecho meus olhos para a miséria do próximo, eu vou ficando endurecido. E Jesus continua também: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventuradas as pessoas que têm no seu coração algo que não é misturado. A pessoa tem a intenção, a pessoa tem o desejo, ela tem a vontade de fazer aquilo que agrada a Deus. A gente sabe que isso não é 100% aplicável no dia a dia. A gente vive essa luta entre a carne e o espírito, mas há uma luta da pessoa constante para que ela consiga viver aquilo que agrada a Deus. Do coração procedem todas as nossas atitudes. Quando a gente consegue permitir que Deus limpe o nosso coração, proteja o nosso coração, não deixe que o coração se torne completamente enganoso, a gente consegue ter uma vida que vai refletir coisas e qualidades melhores. Mas a gente alimenta o nosso coração com muita coisa, com muitos pensamentos, com muitos ideais, que vão contaminando e misturando junto com aquilo que Deus oferece. Ideias que não condizem com aquilo que a gente deveria, vão se misturando, vão se amoldando. A gente precisa entender que quando eu busco aquilo que não me agrada, mas agrada a Deus, isso traz felicidade. Quando eu abro mão daquilo que eu quero para que Deus se sobressaia naquilo que Ele quer, isso traz felicidade. Quando eu permito que o meu coração se purifique de qualquer coisa que entristece a Deus, isso traz felicidade, mesmo que na hora pareça difícil. Depois a realização se manifesta e ela vem. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O ser humano carece de paz. Já existe uma guerra interna no coração de cada um, pois o ser humano está em inimizade com Deus. Qualquer pessoa que você conhece, ela tem dentro de si um conflito por estar inimiga com Deus por causa do pecado. Nós somos pacificadores no primeiro ponto quando nós conseguimos dizer: olha, essa briga que você acha que tinha com Deus já foi resolvida por Cristo na cruz. Há uma paz entre você e Deus que você precisa saber. A boa notícia já chegou. Fernando, não fica mais assim, Ele te ama, Ele te perdoa, recebe isso. Primeiro, uma pacificação entre homens e Deus. Eu sou um instrumento para que as pessoas entendam que nós estamos em paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Uma pacificação de relacionamentos. Eu não coloco a lenha na fogueira. Eu não vou incendiar a conversa. Eu não vou lá no grupo da família, no WhatsApp, dizer: olha, fulano fez isso. E solta a bomba e sai. Eu não vou ficar espizinhando as pessoas. Eu não vou ficar falando, demonstrando qualquer coisa que vai incitar a ira. Mas eu vou promover a paz, eu vou pacificar. Eu vou ser um instrumento onde as coisas vão se acalmar. Como é que eu faço isso? Alguém vem falar mal de alguém para mim, eu corto. Alguém vem criticar algo de forma injusta, não construtiva, corta. Qualquer coisa que vá promover divisão, afastamento, briga, corta. Ser pacífico não é só aquela pessoa que não pega em armas.
mas é aquela pessoa que não vai incitar a ira das pessoas e não vai permitir que as pessoas continuem brigando e duelando e se degladiando. Elas vão pacificar e vão ter aquele momento de dizer: olha, a paz de Deus é mais importante. Muitas vezes é melhor ter paz do que tá com a razão. Às vezes é bom abrir mão da razão. Não, quer ter razão? Ok, tudo bem, mas vamos ficar em paz. E por último, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês quando manifestam um compromisso ao ponto de, mesmo sendo perseguidos, não abrirem mão da sua relação com Deus. Quando eu tenho um compromisso, uma consciência de que, independente daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou passando, da forma como as pessoas estão me tratando, eu não vou reagir, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão. Eu consigo alcançar em Deus uma plena felicidade. Eu consigo entender que eu faço parte de um reino superior, que eu tenho um compromisso não aqui com essa terra, não aqui com essa instituição, mas um compromisso com o Deus que criou os céus e a terra. Compromisso com Jesus que por amor transformou e salvou a minha vida. Quando eu tenho esse compromisso, eu suporto qualquer coisa que eu passe. Quando eu tenho um compromisso com Jesus, eu suporto ser chamado de fanático, eu suporto ser chamado de crente, tolo, eu suporto ser chamado de qualquer coisa. Eu posso dar o meu testemunho, eu posso falar abertamente sem ter vergonha, pois não importa aquilo que falarem, aquilo que fizerem, há um compromisso que eu assumi com Deus. E quando eu consigo honrar esse compromisso, demonstrar esse compromisso, a realização plena de Deus vem sobre as nossas vidas. Eu não sei como é que as pessoas reagem no seu serviço quando você assume uma postura de cristão. Mas se elas te perseguem, se elas te menosprezam, se elas te humilham, se elas riem de você, saiba que é uma promessa sobre a sua vida dizendo que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. É uma recompensa para você nessa vida e no futuro. Deus vai honrar você por não negligenciar o nome dele perante as pessoas, independente do sofrimento que você passe, independente daquilo que você viva, porque nós precisamos ser surpreendidos pela felicidade de sermos cidadãos dos céus, não simplesmente cidadãos dessa terra, que correm atrás de coisas que nunca realizam. Deus quer nos ajudar a entender que quando eu tenho dependência dele, quando eu declaro a minha pobreza diante dele, quando eu sou sensível, quando eu manifesto autocontrole, obediência, misericórdia, santidade, pacificação e compromisso, não importa a minha conta bancária, não importa a situação que eu estou vivendo economicamente no momento, não importa o emprego que eu estou atualmente, não importa a circunstância, eu vou ser uma pessoa que não vai se abalar e vai ser realizada, vai ser feliz, vai ser completa e vai conseguir andar de cabeça erguida sorrindo, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E os valores do reino são fundamentos para uma verdadeira felicidade e realização. Mas cada vez que eu tento ir para o oposto disso, eu vou ficar insaciável, infeliz e ingrato. Cada vez que eu achar que eu tenho o controle das coisas, cada vez que eu achar que eu preciso ser forte e não demonstrar minhas fraquezas, cada vez que eu tenho que expor e soltar qualquer sentimento, qualquer ação, qualquer atitude de forma impensada, ou qualquer vez que eu quero fazer o que eu quero, lá no fundo, isso não vai me trazer realização nem felicidade. No momento pode até trazer algum prazer, alguma alegria, mas o final vai ser amargo. E Deus quer te surpreender com a alegria de ver princípios que trazem realização aqui e no futuro. Vamos orar. Curva a sua cabeça. A equipe de louvor pode vir à frente. Deus trata com pessoas em momentos diferentes, níveis diferentes. Alguns estão sendo testados em diferentes áreas aqui, estão desenvolvendo esses valores em algum nível. Talvez Deus está mostrando para você que você precisa depender mais dele, pois só quando você reconhece que tudo vem dele,
Que você não precisa ter todas as respostas, você não precisa ter todos os recursos, você não precisa ter tudo aquilo que você aparentemente precisa, mas que basta confiar, depender dele, para que você seja uma pessoa realizada. Alguns aqui não conseguem se quebrantar diante de Deus e reconhecer algumas limitações, alguns pecados, algumas práticas. Mas o verdadeiro consolo, a verdadeira cura só vai entrar quando houver o reconhecimento diante de Deus da sua carência completa. Outras pessoas lutam com a falta de domínio nas palavras, nas atitudes, nas emoções, nas compulsões. Mas Deus quer que você seja manso em todas as áreas, consiga ter domínio sobre todas as áreas. Ele quer te ajudar a purificar o seu coração de crenças, conceitos e coisas que se misturaram dentro de você e que fazem que a sua conduta, que a sua vida seja envolvida por uma série de práticas que você sabe que não agrada a Deus. Deus também quer ajudar você a ser uma pessoa que se compadece do próximo, exerce empatia, simpatia, consegue entender a dor de quem está do seu lado, consegue não ser insensível. Ele quer te ajudar a promover a paz no seu lar, na sua empresa, na sua casa. E te ajudar a entender que independente de qualquer circunstância adversa, qualquer perseguição espiritual, emocional, o teu compromisso com Ele vale a pena. Espírito Santo nos ajuda, Deus, em cada valor, em cada área, em cada bem-aventurança, em cada característica que o Senhor reservou para as nossas vidas. Nós clamamos, Deus, que a gente consiga viver uma vida cristã satisfatória, realizada, uma vida que almeja princípios que esse mundo, Deus, menospreza. Pois o verdadeiro cristianismo só faz sentido quando a gente começa a se pautar em viver aquilo que o Senhor propôs, aquilo que o Senhor veio ensinar, aquilo que o Senhor veio oferecer. Pois enquanto eu não entendo isso, enquanto eu não persigo isso, não faz sentido. Não faz sentido vir aqui semana após semana, se não for para perseguir os valores e aquilo que o Senhor propôs para as nossas vidas. Coloque-se de pé, vamos cantar uma música. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
perdão é completo, Ele sara minha alma, sara minha alma. O teu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O teu perdão é completo, não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. Eu sou tua casa, tua morada. Mude as coisas de Que você permita a Deus mudar algumas coisas de lugar dentro de você, trocar valores, trocar princípios, nos ajudar a perseguir coisas diferentes. Nos ajuda, Senhor, com a Tua graça e com o Teu poder, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Vamos passar para a ceia. O casal de diáconos pode vir à frente. A ceia, ela não é só uma cerimônia. A ceia é uma celebração, é um reconhecimento de que algo aconteceu e merece ser lembrado constantemente. A ideia a gente não é ficar se martirizando, somos pecadores, pessoas que estão afastadas de Deus e pessoas que carecem. Não, mas é reconhecer que Deus nos salvou e veio ao nosso encontro, sendo nós ainda pecadores. Ele, por sua graça e misericórdia, providenciou algo que a gente não conseguia, que era o acesso a Deus, o cancelamento da nossa dívida, uma vida transformada, uma certeza e uma garantia de um futuro eterno com Deus, algo a ser celebrado. O apóstolo Paulo fala: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Lembrem, reconheçam isso. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem em julgamento contra si mesmos. Na ceia, eu olho para aquilo que Cristo fez, eu olho no passado e vejo a vitória que Ele conquistou. Eu lembro, olha, Ele morreu por mim, Ele me salvou, Ele me transformou. Mas eu olho para o futuro e declaro isso e faço isso até que Ele venha, porque é uma esperança de Jesus voltar, desse mundo chegar num momento onde Deus vai trazer uma solução para isso que a gente vive e restaurar toda a criação, toda a humanidade. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. A volta de Jesus está breve. Jesus está ansioso por se reunir com a sua igreja novamente. E a gente está aqui celebrando hoje, enquanto a gente come a ceia. A gente faz isso até que Ele venha, pois Ele está para vir a qualquer momento. A gente está declarando, a gente faz isso porque a gente acredita que Ele veio e que Ele vai voltar. E a cada mês que a gente faz a ceia, a gente está aqui, Deus, a gente está ansioso por viver essa ceia lá no céu. Há uma ceia proposta, há uma festa no céu proposta por Cristo para receber a sua igreja. E a gente vai ceiar com Ele lá. E a gente também olha para nós. Ele fala assim: pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem em julgamento contra si mesmos. O que isso significa? Quando eu não valorizo o corpo de Cristo, as pessoas por quem Ele morreu, e não reconheço que neles há uma extensão do meu Salvador, que neles há a presença do Espírito de Deus que também está sobre mim, eu estou perdendo muito com isso. Então, nesse instante, é o momento de celebrar aquilo que Jesus fez. É o momento de celebrar a volta dEle. É o momento de celebrar a família que Ele nos deu, de honrar o corpo de Cristo e celebrar isso. Então vamos fazer como fizemos na última ceia. As duas primeiras fileiras saem aqui pela direita, pegam os elementos da ceia, retornam. Conforme as filas vão voltando para os seus lugares, as duas filas de trás saem, pegam os elementos e retornam, e assim por diante.
enquanto cantamos a música. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Doce alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá, outra vez aqui Jesus irá. Jesus irá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Alguém não recebeu os elementos da ceia? Podemos levar até você. Coloque-se de pé, igreja. Vamos agradecer pelo pão. Esse pão representa o corpo de Jesus, que sofreu aquilo que deveríamos ter sofrido, mas Ele, por amor, sofreu por nós e nos permitiu sermos curados espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, em todas as áreas.
E a obra de Jesus Cristo na cruz nos alimenta e nos sustenta. Deus, obrigado, Pai, por esse pedaço de pão que relembra e representa o amor de Jesus por nós. Deus, não tem nada comparável no universo, na história da humanidade, como o sacrifício de Cristo por nós e o presente que o Senhor nos deu. É isso que nos alimenta, é isso que nos sustenta, é isso que precisamos, Deus, a cada dia, ter fome e sede. Nós queremos nesse instante participarmos juntos do pão. Nós somos chamados também para celebrar a ceia honrando o corpo de Cristo, reconhecendo que o sangue de Jesus não só apagou todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, mas nos fez irmãos. Nós somos irmãos de sangue. O sangue de Jesus nos tornou irmãos, nos tornou família. E por isso, nesse instante, vá até uma pessoa, compartilhe seu cálice com ela e participe da ceia junto com essa pessoa. Pode passar os cálices para as pessoas que estão aqui perto do corredor. Elas podem trazer até aqui a mesa. E vamos terminar esse culto louvando e adorando a Deus, celebrando a salvação que Cristo nos deu. Deus possa te abençoar. Mas antes de você ir embora, mesmo nessa noite fria, nós temos ali fora um senhorzinho, o seu Valdemiro, que ele nos ajuda semana após semana ali cuidando dos nossos carros. Se você puder abençoá-lo de alguma forma, seja generoso com ele e lembre dele de vez em quando. Deus te abençoe, boa semana em nome de Jesus.